Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que já faz parte da sua vida, o podcast Além do Sábado. Eu estou novamente com a bancada fixa desse podcast. Não convidamos outras pessoas para estarem aqui, pelo menos nesse comecinho, mas vamos convidar. Correto, Pai Pioneiro? Você que está cuidando da agenda dos convidados, sim. Você que gostaria de participar desse podcast, é daqui da região de Niterói, de São Gonçalo, pode entrar em contato com o Pai Pioneiro. Qual é o seu Instagram? Você não vai passar aqui, né? Pode ser do podcast mesmo. Do podcast Além do Sábado, entra lá no Instagram e coloca lá, escreve: eu gostaria de hablar com ustedes neste podcast. Hablei muito bem, não sei. Yeah. Continua no português, é mais fácil. Tô sentindo que há uma tensão no começo desse podcast com a digníssima esposa Hélida. Gente, olha só, qual é o tema? Opa, conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. E aí tem uma tirinha muito legal, a gente vai conversar sobre como conhecer a Deus. Eu tenho quase certeza, pastor Saulo e Hélida, que a gente tem neste tema uma das maiores inquietações de todo jovem. Todo jovem quer ter uma experiência real com Deus. Todo jovem quer ter esse momento, não estou falando do sofrimento que gera muitas vezes no contato com Deus, mas todo jovem ele quer ter essa experiência, quer ter uma convicção maior, se relacionar. Concorda comigo, esposa Hélida? Concordo. Na verdade, eu acho que não é só do jovem, acho que é do ser humano como um todo. A gente está em busca de completar algo que está dentro do nosso coração, que é esse vazio, que a gente não tem compreensão total, mas que ela, como dizem, é do tamanho de Deus. Eu lembrei, enquanto a Hélida falava ali, discordava de mim, né? Ou adicionava, que tá uma atenção. Eu lembrei do salmista, que fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração, né? Que só pode ser preenchida por Deus. Tá bom, vou pedir para que vocês mandem o salve de vocês, mande o alô, beijo pra avó, pra tia, começando por Saulo. Muito bem, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui sempre no podcast Além do Sábado. Muito bom ter a sua companhia, abraço para você e também abraço para minha igreja querida de Niterói e Icaraí, vocês que sempre assistem, principalmente os jovens que acompanham, compartilham, tá? Abraço para vocês. Muito bom, por favor, Hélida. E aí, pessoal, tudo bom? Eu vou deixar aqui o meu @, sabe por quê? Porque eu tô aqui no Rio há pouco tempo, não conheço muito vocês, quero conhecer, então meu @ é Hélida com 2 Ds, HELIDDA. Segue lá, manda seu comentário, mande seu salve. Quero conversar com você, quero orar por você também. De vez em quando eu abro umas caixinhas lá para poder orar por algumas pessoas. Tenho meu caderninho de oração. Precisa de conselho, precisa conversar. Estamos aí disponíveis, né? Nosso trabalho, nosso ministério é esse. Atender vocês da melhor forma possível. E acompanhe o Devocional Jovem todos os dias. Ah, é verdade. Olha só, vou fazer o merchan. cpbplay.com.br é a nova plataforma da CPB de streaming para você estudar a sua lição. Enfim, para todas as idades, vocês continuam aqui no Além do Sábado, por favor. Mas o Devocional está lá para você acompanhar todos os dias. Aprender mais de Deus, se relacionar mais com Deus por meio da sua palavra e do Devocional Jovem. Então fica o convite, não esquece, @Hélida, segue lá. Estou esperando muito vocês. Bom. É curtinho, é uma meditação, você pode ali, tá no trabalho, tá no metrô, tá no ônibus, tá no carro, você dá o play e você pode ser abençoado pela voz, pela imagem dessa bela mulher. Qual é o @? Qual o dele? Hélida. O seu @? O meu é @Hélida com H e 2 Ds. Ok. Hélida. Isso. Só isso? Só isso. Muito bom. Tá mais. fácil, né? Não tem aquele underline, número e outras coisas mais. Não tem. Fechou. E eu quero também mandar um salve para você que está nos assistindo. Um abraço bem profundo. Mas hoje eu quero puxar ali a bola
da minha sogra e do meu sogro. Quero mandar um big de um abraço, pastor Antônio Pires, professora Sueli, que são professores ali no seminário que está lá no norte do país, na FAAMA. Grande abraço, pastor, grande abraço, Sueli. E vou também mandar um abraço para o meu cunhado Guilherme, o melhor cunhado de todos. Tá chegando meu aniversário, eu quero presente. Muito bom, vamos orar. Pastor Saulo, pede a bênção. Amém. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar sobre a Tua Palavra. Sejas o nosso professor aqui, esteja presente conosco, abençoando também cada pessoa que está participando, ouvindo, assistindo. Nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vem cá, como é que a gente adora um Deus que a gente não vê? Como é que eu consigo ter uma imagem mais clara de Deus para me relacionar com Ele? Jogo e gostaria que vocês explanassem e dessem exemplos. Como é que eu posso me relacionar com Deus que eu não consigo ver, pausa, que não quer que eu faça imagens para representá-lo? Então, ele não quer que haja uma figuração nesse sentido. Se eu não me engano, no The Chosen tem uma cena assim, que o camarada está conversando com o outro e pergunta, eu acho que é na hora de cavar o poço ali de Jacó, né? E ele fala assim, vem cá, que Deus é esse que você está seguindo e tal? Não me lembro bem a cena. Mas essa ideia de você não conseguir visualizar esse Deus. Eu acho que é um dos maiores questionamentos que a gente tem e talvez seja um motivo pelo qual muitas pessoas elas têm dificuldade de aumentar a fé delas porque elas não enxergam esse Deus. Apesar de que a gente não enxergar, e não ser palpável, não ser tangível pra gente, não significa que ele não exista. E por Deus ser quem Ele é, e Ele é misericordioso, né, para conosco, Ele deixou várias formas de a gente se relacionar com Ele. Antes de você avançar, exemplo, por exemplo, de uma coisa que existe e não é palpável. O vento. Mas se eu jogar uma poeirinha ali, eu não consigo ver o vento? Tipo, jogar uma purpurina, um pó de vermelho. Você vai ver a evidência dele, né? Mas ver, você não vai ver. Amor. É o amor. Os sentimentos, eles são coisas que não são Mas isso aí, alguém que é da área de química não pode dizer assim, não, isso é química. O sentimento é neurologia, é química, é física. Mas a confiança, por exemplo, não vê, você não tem. Você entra num avião, por exemplo, você vai confiar no piloto, que os equipamentos estão corretos, que a manutenção está em dia. São todas coisas que você não tem condição de mensurar, não são palpáveis e você precisa lidar com isso. Entendi. Aí, um exemplo. Né? Por favor, Elida, continua, porque é para mensurar bem cada passo que a gente está avançando no seu argumento. Não, e na lição passada, a gente já conversou, a gente já introduziu esse assunto, falando um pouco mais sobre como Deus ele se revela a nós. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele se revelou, a gente falou, por meio da natureza. A gente falou a palavra, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, que ela é viva, então é a voz dele falando com a gente. E ele nos deixou Jesus Cristo. Mas teve um outro, não teve uma quarta adição? Foi Jesus, Bíblia, e natureza e os relacionamentos. Mas para mim os relacionamentos têm muito relação com testemunho. Por que eu digo isso? Porque a gente se relaciona com as pessoas. Vamos lá, Jesus revelava o Pai. Nós conhecemos Jesus, revelamos ele para as pessoas. Então, é nessa questão que estão os relacionamentos. Para mim, é nessa questão que entram os relacionamentos. Entendi. Então, Deus, ele tem várias formas de se revelar a nós. E aí, eu até falei hoje, eu estava falando com uma pessoa, uma amiga, que foi até a nossa comunidade lá em Itaipu, e eu falei para ela assim, às vezes Deus se mostra pra gente de forma emocional também. Ele fala com a gente, mas ele também usa a nossa razão em situações onde a gente ouve a palavra dele com a nossa razão. Então, onde tem a emoção, a razão, enfim. Todos esses elementos juntos fazem a gente conhecer esse Deus.
lógico que o ápice do conhecer esse Deus veio por meio de Jesus Cristo. Entendi. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio, se encarnou, se tornou humano para estar entre nós. Essa é a maior revelação de quem Deus é. Ok. Pastor Saulo, agrega, soma. Então, na verdade, nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós temos aí, depois de um tempo para cá, e cada vez mais, geração após geração, as pessoas dão muito valor à razão e à ciência, ao que é científico, ao que se pode provar, ao que é palpável, né? Então, o assunto da fé, o assunto das relações e conexões com Deus, que é invisível, tá? Que é transcendente, que é imanente, que é... Né? Então, a gente percebe que esta geração tem um pouco mais de dificuldade de compreender e aceitar essa relação com o infinito. Né? Então, cada vez mais questionamentos a respeito da veracidade dessa conexão que pode haver entre o homem e Deus, ela é questionada. Cara, mais pessoas estão, né, buscando algo que seja concreto. Né? Que bacana que vocês estão falando, porque vocês estão falando de uma percepção de uma forma de se relacionar que em um passado, antes do método científico, era mais fácil. E Isso talvez até absurdamente mais autoritário no que não é conhecido. Estou falando ali do período da Idade das Trevas, antes da Revolução Francesa, que vem o processo de humanismo, e aí vem o desenvolvimento de algumas ciências. Valorização da razão. Exato, mas antes era até explorado, né? Porque você dizia assim, não, isso é um mistério de Deus, a igreja tinha uma dominância que perpetuou por muito tempo. Agora, eu também percebo, pastor Saulo e Hélida, que ao mesmo tempo que nós temos uma geração com maior dificuldade, eu também percebo uma oportunidade e um desejo maior de se conectar com o transcendente. Talvez não haja percepção, mas quando o assunto é tocado, quando se ouve um sermão, quando se ouve uma música... Veja, a gente tem hoje no Brasil um crescente das religiões de matriz, e aí falando de religiosidade, tá? De matriz africana, de matrizes orientais. A gente tem hoje uma descoberta maior de religiões monoteístas, de maior destaque fora do Ocidente, estou falando do islamismo. A gente está falando de uma compreensão de busca de descoberta. Talvez, eu não lembro que em outra época, antes ali daquele período da... Ai, caramba. Idade Média? Não da Idade Média, que teve os grandes festivais nos Estados Unidos. Que o pessoal, sexo, rock and roll, o pessoal ia, que eram os grandes festivais. Tá lembrando, Pai Pioneiro? Tô tentando lembrar qual foi esse movimento. É que, assim, eu não sou muito... Jimi Hendrix era o guitarrista, você tinha uma turma forte, então tinha grandes festivais. E foi um período de muita descoberta, que foi a revolução sexual, foi a revolução voltada para o uso de substâncias. A gente teve um resultado negativo nesse período, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, isso tudo revela essa necessidade, e agora a gente tá voltando essa necessidade de do novo homem de satisfazer esse vazio dessa conexão com Deus. Não é? Porque até o uso dos entorpecentes, a tentativa de encontrar satisfação em coisas e substâncias, né? No rock, na farra, na festa, na satisfação do desejo da carne, isso revela o vazio humano, né? O vazio do ser humano e a necessidade que ele tem de preencher esse vazio. Né? A Hélida comentou aqui, e isso é uma realidade. Né? Isso é uma realidade. Eu estou falando isso porque havia uma desilusão com o mundo. Né? A gente está falando do período da Guerra do Vietnã. Talvez alguém até que está assistindo consiga lembrar. Eu vou achar aqui e já falo. Mas você tinha uma grande decepção em relação ao mundo. Eu percebo que também há uma grande decepção com o mundo hoje. Você tem uma falta... Desilusão, na verdade. Desilusão com as instituições. As principais estruturas, instituições. Escola, governo, igreja. Isso aí. Mas você sabe que a lição até traz algo importante pra gente, e que é, a partir do momento que a gente tem um grande conflito,
a gente vai ter uma luta sobrenatural acontecendo. E ela acontece desde que o mundo é mundo. Certo? Então, a gente vai ter a força sobrenatural agindo sobre as pessoas, sobre nós, se permitirmos assim. Você tem a força de Satanás e você tem a força de Deus atuando, né, por meio do Espírito Santo. Mas o principal nesse grande conflito é que Satanás, ele vai fazer de tudo, todo possível, para manchar a ideia de quem Deus é pra gente. Pronto. Distorcer aquilo que é a imagem de Deus. Distorcer a imagem. E aí, por isso que a gente fala muito da importância ou do papel central de Jesus Cristo nesse cenário, é porque ele sai de uma realidade de poder, de autoridade, soberania, e ele se transforma num ser humano para revelar Deus. Quer dizer, ele era Deus humano, Deus... como é, né? 100% humano, 100% divino. Exatamente, 100% humano, 100% divino. E ele veio para mostrar quem Deus é. E como isso é possível em meio à humanidade que é pecadora, né? A gente nasceu em pecado. E ele sem pecado. Como isso é possível, né? Helida, isso que você está falando, ele dá uma sistematizada no que a gente está discutindo. Eu abri aqui a internet... É o movimento de contracultura, ou o movimento hippie, que a gente está falando de Woodstock, que agora eu lembrei anos 70, anos 60, 70. Que era um movimento contrário à cultura. A gente vive hoje esse movimento, só que ele em outros aspectos. E eu percebo que Satanás, como você tão bem abordou, ele vai mudando a metodologia, a capa com o mesmo objetivo. Ele muda a forma com o mesmo objetivo. Olha, nós estamos vivendo hoje em um processo de contracultura. Nós estamos tendo diminuição de consumo de bebida alcoólica, mas nós estamos aumentando o consumo de potencializadores de performance. Então, a gente vive um processo também de inversão. Nós diminuímos bebida alcoólica, nós estamos diminuindo o uso de fumo, nós estamos vendo a derrocada da grande mídia e um acesso maior de pequenas estruturas. Antes, para vender um produto, você escolhia grandes personalidades para apresentá-lo. Hoje você escolhe para eixos específicos. Micro-influenciadores ou nano-influenciadores, mas que vivem, quer dizer, você não segue hoje uma pessoa mais porque ele é grande, alguns sim, né? Mas muito porque o estilo de vida dele fala com você. Você se encaixa dentro daquele perfil ali. E Satanás tem utilizado isso. Eu lembro da fala de meu pai, o pastor Edmar Sena, ali que trabalhou na UCB, trabalhou também na UCOB, trabalhou na União Nordeste Brasileira. Ele falou que nos seus estudos sobre a missiologia, ele cita uma estratégia interessante dentro do contexto da monarquia, que Satanás utilizava para quebrar o processo de evangelismo. Então, dentro do contexto de monarquia, você tinha o primogênito. E aí Deus, ele olha essa sequência e fala assim, poxa, Satanás está focado no primogênito. E aí ele começa a quebrar e começa a colocar agora personagens que tinham o coração de acordo com a vontade dele e percebiam melhor a imagem de Deus e tinham um relacionamento com ele. Então ele faz a curva e começa a quebrar a sequência daqueles primogênitos e começa a colocar aqueles de acordo com a sua vontade. Então eu fico pensando nessa discussão que a gente está tendo aqui sobre identificar a Deus, sobre as estratégias de Satanás, contra a cultura, as mudanças sociais. Como é que isso faz a gente, além de perder o relacionamento com ele, mas também perder a compreensão de quem é Deus e nesse contexto dentro do aspecto da santidade? Eu desconheço quem ele é e não sei que ele é santo. Eu não sei que ele é o Todo-Poderoso, eu não sei que ele pode tudo, que eu preciso tirar a sandália dos pés quando eu estou diante da sua presença. Como é que faço isso? É bem complexo isso, porque o que a gente tem hoje são ideias pré-concebidas de coisas, de tudo, inclusive de Deus. Aí você falou, bem no comecinho, eu tinha até notado aqui na minha lição, coloquei The Chosen aqui na minha lição.
Que criou também uma nova imagem de Deus, né? Criou uma nova imagem de Deus. Sim. Assim, o Deus que tá lá é realmente o Deus... É assim que Deus quer ser conhecido? Não tô falando... O que eu tô falando aqui, né? Não estamos dizendo que não há efeito evangelístico, não há impacto. Sempre vai ter impacto. A mídia sempre vai trazer algo diferente. Vai causar um impacto em você. Não tem como. O que eu quero dizer é que a ideia preconcebida ou a ideia dos outros sobre quem Deus é, ela atrapalha você quando você pega... quando você fala assim, quero conhecer a Deus, se você mantém essas ideias preconcebidas, você não vai conseguir enxergar o que é real. Né? O que é real. Então, a primeira coisa que a gente... Existe uma narrativa correta, padrão. E talvez esse Jesus apresentado por The Chosen é aquele Jesus que vai atender bem a característica humana. Exatamente. Para essa geração. Para essa geração. Adaptado para os sentimentos dessa geração. Então a geração passada era aquela que aparecia Moses. Olha, eu não vou falar da geração passada, eu vou falar da minha e eu vou falar uma coisa muito interessante sobre escolhas que eu fiz pra minha vida. Eu já assisti 1, 2 ou 3 episódios, sei lá, do The Chosen. E eu decidi que eu não ia assistir. Porque eu queria ter a minha visão de Deus por meio da palavra dele e somente da palavra dele. Inclusive, de verdade, assim, eu tenho muita dificuldade de assistir qualquer coisa bíblica que fale... uma característica pessoal sua. Exatamente, uma característica pessoal minha. Porque eu amo ler a Bíblia e nos detalhes, nos pormenores, conhecer quem Deus é. E aí, a lição dessa semana trouxe um texto de João 17. Eu acho que eu falei da última vez que eu terminei de João, né? Permanecer, né? Do permanecer. E aí, o texto dessa semana é a oração que Jesus faz. Oração sacerdotal. Exatamente, pelos discípulos, por ele. E aí no texto ele fala, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a pergunta, mais uma vez, que é a central dessa lição, é quem Deus é. Então, quem Deus é e como que a gente identifica na palavra dele as características desse Deus. E aí eu acho que a beleza de você estudar as Escrituras é porque ela revela que a gente não entende nada, a gente não conhece nada. E a nossa noção de santidade, de vida eterna, ou de quem Deus é, que é o tema dessa semana, é muito distorcida, porque os discípulos, eles tinham a ideia de que eles viam Jesus fazendo milagres, eles viam Jesus falando e transformando vidas, mas na concepção deles, Jesus ia vir e em algum momento ia aparecer um exército. Eu acredito que eles pensavam assim, vai vir um exército, não é isso mesmo. Ele vai derrubar todo esse governo romano e ele vai ser rei. Aí Deus vem para falar, Jesus vem para falar assim, não é, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. E aí quando a Bíblia aponta todos os atributos de Deus, misericordioso, bondoso, Vamos fazer o seguinte, não cometendo aqui como é que é a expressão em inglês agora, que tá bem, que agora a gente voltou a falar sobre isso, porque veio a lei da misoginia, e agora se eu interromper aqui, eu posso cometer mansplaining. É assim? Pronuncia? Não, no próximo bloco eu vou lembrar como é que se pronuncia. Inclusive, cada mulher que vem pra cá, a gente tem que fazer uma documentação que esse ambiente, um fala, o outro interrompe e tal. Aqui você pode me interromper, tá bom? Olha aí, estamos aqui em registro. Porque nós todos somos inteligentes, nós todos temos a capacidade de pensar, raciocinar e divergir. E somos livres. Somos livres, exatamente. Temos capacidade de divergir, de interromper também, não tem problema. Tá muito certo. Bem, muito bem, muito bem. Sabe por que eu não quero que você avance? Porque eu acho que a gente pode começar o segundo bloco fazendo marcação sobre a direção que você estava indo a respeito de quem é Deus. Quem é Deus? Quais são essas características percebidas de Deus?
Então você que está nos acompanhando, segura um pouquinho, a gente volta e a gente já volta assim, fazendo ponto, dando sequência ao que ele estava falando e que o pastor Saulo estava doido para falar aqui, mas a gente volta daqui a pouco. Fica aí com a gente no nosso podcast. É um minutinho só, valeu! Voltamos. E aí, quais são as características de Jesus? É que são muitas as características de Jesus, mas a lição ela aponta duas muito específicas e fazem muito sentido pra gente hoje, que é Deus é santidade. Na verdade, é a santidade de Deus e o amor, o maior dos atributos que ele possui, que é o amor. Nele não está o amor, ele é o amor. E aí, como é que eu percebo esse amor? Tem várias formas, mas antes de pensar no amor, a gente vai pensar na santidade. Por que a gente vai pensar na santidade? Então vamos fazer o seguinte, duas características que nós vamos abordar hoje. Amor e santidade. Amor e santidade. Isso. Então você que está nos assistindo, duas coisas para você saber quem Deus é. Amor e santidade. Há outras características, outros adjetivos, existem vários. João enumera 7. Ele vai falar que ele é a porta, que já dá uma característica. Ele vai falar que ele é o pão da vida. Ele vai falar várias... São 7 adjetivos que depois você dá uma olhadinha em João, que é um livro maravilhoso de estudar. Você vai olhar para o Velho Testamento e vai encontrar muitos. Mas hoje nós vamos falar de 2 principais, que pode ter outros adjetivos dentro desses 2. Pode, correto? Exatamente. Deixa eu entrar um pouquinho nessa parte aqui, Saulo. porque nessa questão do amor, é perceptível que destas 2 características, Jesus veio e enfatizou muito mais o amor do que a santidade. Pelo contrário, Jesus, ele contesta um conceito de santidade, tenta desmontar uma estrutura e um conceito de santidade. Jesus descredibiliza o conceito de santidade atual dos líderes religiosos dos seus dias e a gente percebe nas suas falas, nos seus contatos, tá? Na forma como ele exerce misericórdia com quem estava em pecado, a forma como ele se relaciona com a classe menos favorecida, com os pecadores. Há uma ênfase maior no amor de Deus. E eu penso que existe uma razão para isso. É porque Satanás havia acusado Deus de ser um Deus severo e tirano. E esta ideia aparece na história de Jó. Essa ideia aparece desde o céu, na rebelião de Lúcifer. Então, Jesus, quando veio para revelar a imagem de um Deus, né, do Deus Pai, ele enfatiza, é perceptível essa ênfase maior no caráter amoroso de Deus. Você está dizendo, pastor Saulo, que no Velho Testamento eu percebo mais caráter de santidade do que de amor? Por ênfase, sim, não estou dizendo que era. Sim. Não. E eu quero voltar na continuação da sua fala, tá, gata? Eu penso... É isso que eu estou entendendo, que você fala assim, ó, no Novo Testamento eu tenho uma ênfase mais no amor do que na santidade. No Antigo Testamento a gente vê um chamado à reverência maior diante desse Deus. Por exemplo, tira a sandália dos pés, que esse lugar aqui é santo. Então você vê isso acontecer no Antigo Testamento. Entendeu? Em pelo menos 2 histórias você tem isso. Você tem com Josué, você tem com Moisés. Você vê onde há a presença de Deus, há um diferencial. Entendeu? Então você tem é perceptível esta imagem. E a mentira lá do casal, entendeu? No Novo Testamento e os 2 morrem? Não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo que é perceptível uma ênfase maior. Entendeu? Entendi. Existe também o conceito de amor de Deus desde o Antigo Testamento, mesmo quando ele destrói pessoas. Por exemplo, quando ele manda construir uma arca e diz assim, olha, quem entrar aqui vai ser salvo. A gente percebe o amor dele. A gente percebe o amor dele no sacrifício, né? Adão não morreu instantaneamente. É perceptível o amor de Deus? Está presente? Está presente.
tá? Mas é notório, tá? A gente tem se você tiver uma sensibilidade maior, você vai perceber que há uma ênfase maior no período em que Jesus esteve aqui para revelar o Pai. Ele revela mais do seu amor, tá? Do que da sua santidade. Ela está presente também. Hélida. Então, aí a lição traz algo que é maravilhoso, que é a noção de santidade. Quando a gente fala que uma pessoa é santa, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Eu já sei a resposta biblicamente, então se eu falar, eu vou... Então, a gente fala que a pessoa é Ó, a separada. minha neurodivergência. É. Quando a gente... Santidade é a pessoa pura, que não comete não tem pecado, não tem comete erro. pecado. Exato. No contexto aqui da lição, ela traz uma abordagem que eu achei fantástica, que ela fala que a noção de santidade é de separação mesmo. Mas qual que é a separação? É separar do mal e do pecado. Essa é a noção de santidade. Deus era santo. Ele era separado. E ele traz isso pra gente. Ele traz isso para que nós também possamos ser a semelhança dele, conhecendo ele, nos transformando e sendo semelhança com ele. Quer dizer, santidade é a separação daquilo que é bom e daquilo que é mal. Tá certo. E o amor, ele tá ali, em tudo isso, na santidade. Porque se Deus, sem o amor, quem Deus seria? Deus seria, com santidade, né, com essa separação, ele poderia ser um tirano, ele poderia usar o poder dele para controle. Mas não, o amor está ali para mostrar que ele dá o livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas próprias decisões. E mais do que isso, o amor está ali para mostrar que assim, ele vai até as últimas consequências para salvar o ser humano, para que o ser humano se aproxime e se relacione dele, que é entregar seu filho para morrer. Esse é o ponto principal. Eu não sei se eu teria capacidade, quer dizer, eu não sei. Eu, como ser humano, não teria capacidade de me entregar como sacrifício por alguém. Eu acho que eu preciso de muita transformação do Senhor Jesus Cristo. Eu senti como um recado, tá? Se vira. Pra gente se colocar no lugar do outro, sem egoísmo, sem a gente tem a mancha do pecado, a gente é ruim. Então ele vem para mostrar que ser santo, ser separado do mal, é buscar ser bom, mas é um processo e a gente precisa conhecer a Deus. E nós temos essas evidências através da história, né? A narrativa bíblica conta de um Deus que deixou o trono celestial e veio aqui para a terra. Esse Deus, ele revela o seu amor até no ato de se relacionar com a gente dessa forma, né? De escolher um ser humano, né? De nascer como o ser humano nasce, não é? Escolher uma cidadezinha pequena, simples, poderia ter escolhido um palácio, né? Um mínimo de conforto, né? Um mínimo de conforto. Então a gente vê esse Deus em desenvolvendo uma história permeada de simplicidade, tá? Mas se aproximando de pessoas simples, né? De pessoas humildes e de pessoas que eram menos favorecidas. Uhum. Então ele revela seu amor e a história confirma isso, né? Na lição de sexta-feira, caminhando para o final da nossa discussão, tem um texto que chama a atenção para a pergunta que eu vou fazer. Eu gostaria que ambos respondessem. Ele diz assim, quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão mesclados com equidade e justiça. E mais claramente discernimos as inúmeras evidências de um amor que é infinito e tem uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe por um filho rebelde. A gente está falando ali do caminho a Cristo, na página 11. Qual é a minha pergunta-chave? A gente discutiu sobre santidade, que a gente percebe um maior destaque no Velho Testamento de santidade. No Novo Testamento você percebe um maior destaque de amor.
nós falamos sobre as formas onde nós percebemos o claro de Deus. Obviamente, a gente destacou na fala da Hélida o que está lá descrito em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo Jesus, que é linda a oração. Sim. E isso é tudo muito impactante para quem está buscando. Então, a minha pergunta de fechamento da nossa discussão hoje, e talvez essa pergunta possa ajudar quem está nos assistindo ou nos ouvindo, é: por que é tão importante conhecer a Deus? Na minha opinião aqui, é importante conhecer a Deus para não ser enganado com as falsas concepções de Deus que aparecem por aí, que o inimigo tem o cuidado de introduzir na mente humana, imprimir na mente humana. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, conhecer a Deus é importante para que você não seja seduzido pelo próprio diabo a acreditar que ele é uma pessoa boa no lugar de Deus ser uma pessoa boa. Então o diabo quer passar essa imagem de que não é tão ruim você servir ao diabo, não, que ele vai te dar riqueza, ele vai te dar fama, ele vai te dar alguma coisa. E ele dá. Ele dá, e ele vai dar, entende? Então, o diabo também faz promessas e cumpre muitas das suas promessas, né? Não diria todas, mas cumpre. E hoje tem as pessoas se dizendo seguidoras de Satanás e com orgulho. Então, veja, é importante conhecer a Deus para que a gente não seja seduzido e enganado pelas imagens que o diabo tenta apresentar de Deus, que são ideias, são imagens que não são verdadeiras, são distorcidas. Os filmes apresentam isso também. Ela começou a comentar aqui, foi muito bem. Eu acho que essa ideia de apresentar Deus para que esse Deus seja um Deus contemporâneo, amoldado, ajustado ao desejo ou à imaginação que eu tenho, que eu gostaria que fosse Deus, ela prejudica a concepção real de Deus, não é? A concepção é bíblica e às vezes, talvez por preguiça de ler, não é? Talvez por falta de tempo, talvez até mesmo por não ser atraído por uma história cheia de emoções, carregada de sentimentos e emoções, ou romances que possam despertar meu interesse por aquela história, ou minha imaginação. Eu tenho dificuldade talvez de fazer uma leitura da Bíblia. A Bíblia apresenta a imagem real de Deus. É interessante a gente pensar sobre isso, porque, como eu falei lá no início, o ser humano ali tem essa constância da busca por algo que faça sentido. Logo, conhecer a Deus é entender por que a gente existe. Porque se ele é... Bem, a gente que já conhece. Eu tô falando... Eu como conhecedora já. Experimentado. Preciso experimentar mais? Preciso. Mas conhecer esse Deus que me criou me dá um senso de propósito e me mostra que eu não estou nesse mundo por um acaso. Ele me dá... Conhecer a Deus me dá sentido da vida. E aí, eu vou... Antes de fechar a minha fala, eu queria completar com uma pergunta que a lição trouxe e eu fiquei pensando sobre ela. Que ela fala assim, ela pergunta assim, ó: se você precisasse explicar a alguém que não é cristão como é o caráter de Deus, por onde você começaria? Boa. E aí eu falo o seguinte: se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a pessoa de Jesus Cristo, se eu não conheço a Deus, eu não tenho o que falar para as pessoas. Porque, olha só, Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Ele, em todas as suas atitudes, nas suas palavras, né, nas suas ações, ele revelou quem Deus era. Que Jesus era Deus. Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Ele revelou essa trindade, quem Deus é. Agora, se eu não conheço a Deus, como é que eu vou falar para as pessoas quem Deus é? Então, eu preciso revelar Deus também na minha vida. E mostrar para as pessoas, e para mim, essa é a importância de conhecer a Deus. É preciso me dar um sentido novo, transformador. Eu não conheço,
nada que mude tanto uma pessoa quanto é ela conhecer a Jesus Cristo. Tá aí. Para você que está nos assistindo, Saulo trouxe duas características respondendo a pergunta. A Elida trouxe mais uma e jogou mais uma questão e já respondeu. Você precisa conhecer a Deus para ter norte da vida e você só conseguirá responder para outra pessoa sobre isso se você se relacionar. Conhecer a Deus ajuda você a não se encantar com as percepções de Deus de outras pessoas e nem mesmo se perder nas estratégias que Satanás tem para te enganar e te tirar do foco. Fica com a gente nesse podcast, porque ele está sempre te abençoando e sempre expandindo a sua percepção sobre os assuntos da Bíblia. E a gente fica por aqui, e eu peço para a Elida fazer essa prece, e a gente se encontra no próximo domingo. Vamos orar. Querido bom Deus, nós te agradecemos porque todos os dias que a gente se coloca à disposição para te conhecer, o Senhor abre o nosso coração para nos aproximarmos de Ti. Muito obrigado também porque nós temos esse conhecimento que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Então, o nosso pedido hoje é que o Santo Espírito trabalhe no nosso coração para que a gente não deixe essa mensagem só para a gente. Que a gente primeiro conheça a Ti, nosso único Deus verdadeiro, e que a gente revele a Ti para as pessoas ao nosso redor, que a gente possa ser luz neste mundo, sabendo que muito em breve o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Amém e amém. A gente se encontra domingo que vem no podcast Além do Sábado.